Se você vivesse no antigo Israel, um dos lugares mais importantes era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda sagrada que os israelitas levavam enquanto viajavam para a Terra Prometida. E era sagrado porque era onde a presença celestial do Deus de Israel vivia na terra. E o tabernáculo tinha um design especial para mostrar como ele era importante. Há o pátio externo, depois uma sala de entrada para a tenda que leva ao centro do tabernáculo, o Santo dos Santos, a sala do trono de Deus. E é guardado por criaturas celestiais híbridas chamadas querubim. Veja que quanto mais perto do centro, mais sagrado fica o espaço. As pessoas que trabalham no tabernáculo são chamadas de sacerdotes. E eles cuidam do espaço sagrado, oferecem sacrifícios em nome de Israel e anunciam a bênção de Deus sobre o povo. Sim, esses sacerdotes representam Deus para o povo e representam o povo para Deus. Então imagine o tabernáculo e os sacerdotes que trabalham nele como um portão que conecta o céu e a terra. E é por isso que o tabernáculo acabou se estabelecendo numa montanha, porque as montanhas são onde a terra toca o céu. Algo que falta nesse tabernáculo e que está em todos os espaços sagrados antigos são imagens de ídolos que representem fisicamente aquele Deus. Ah, sim. O Deus de Israel ordenou explicitamente que não fizessem imagens de ídolos. Isso porque na Bíblia toda a humanidade é imagem de Deus. É o que vemos no início da Bíblia, quando Adão e Eva, cujos nomes significam humano e vida em hebraico, são chamados de imagem de Deus, ou seja, representam Deus em seu espaço sagrado. Esse espaço sagrado é um jardim, em uma terra chamada Éden. Sim, a história é pensada para mostrar que o Éden é a realidade simbolizada e relembrada pelo tabernáculo depois. Por exemplo, repare as descrições do Éden. Existe uma região maior da terra chamada Éden, mas dentro do Éden, Deus planta um jardim. E então, no centro desse jardim, Deus planta a árvore da vida. O design do Éden corresponde ao do tabernáculo. Sim, e há detalhes na história do Éden, desenvolvidos bem depois na Bíblia, mostrando que o Éden fica em uma montanha alta. Um lugar onde a terra encontra o céu. Exatamente. Deus pede que esses humanos trabalhem e cuidem do jardim. São as mesmas palavras usadas depois para descrever a função dos sacerdotes no tabernáculo. Então Adão e Eva são a imagem de Deus e, como sacerdotes, trabalham e adoram em um templo que é tipo o céu na terra. Isso, eles representam a criação diante de Deus e, como sua imagem, o representam para a criação. E fazem tudo isso nesse espaço sagrado, que é cheio da vida e da presença de Deus. E Deus pede que governem a criação em nome dele. São como sacerdotes que encarnam a sabedoria celestial de Deus e reinam na terra. Poderíamos chamar de sacerdotes reais. Exatamente. Todo esse cenário no livro de Gênesis, os sacerdotes reais na presença de Deus, onde a abundância e vida é chamado de bênção de Deus. Mas não dura muito tempo. Não. A humanidade é enganada por uma criatura rebelde. Não satisfeitos em serem imagens de Deus, tentam ser Deus e reinar sobre a criação em seus próprios termos. E são exilados por Deus do jardim. E Deus coloca querubins na porta do Éden para impedir que voltem. Que tragédia. A humanidade desistiu da função dada por Deus. Mas não acaba aí. O resto da história bíblica é sobre a missão de Deus de desfazer essa tragédia, para que os humanos recuperem o acesso ao céu na terra, onde finalmente serão os sacerdotes reais de Deus. Tudo começa com uma promessa de Deus a Adão e Eva, que um de seus descendentes derrotaria o enganador e reinaria sobre ele. Deus diz que esse descendente vai ferir a cabeça do enganador, mas também será ferido por ele. Então essa figura sacerdotal restaurará a bênção de Deus, sacrificando sua própria vida. Mas isso ainda é só uma promessa. Sim, então na história seguinte encontramos a próxima geração fora do Éden. 2 irmãos na porta do jardim oferecendo sacrifícios a Deus quase como sacerdotes. Talvez Deus aceite essas ofertas e eles possam voltar ao Éden. Mas infelizmente um deles, Caim, fica furioso por Deus preferir o sacrifício de seu irmão Abel. E então, Caim mata o seu próprio irmão. Caim é exilado para ainda mais longe do Éden e da bênção de Deus,
Com o tempo, a ira de Caim leva a humanidade a uma violência generalizada. Os humanos precisam que o futuro sacerdote real os resgate. Sim, e a história inteira é pensada para gerar essa esperança. Então, nos próximos vídeos, vamos explorar o tema desse futuro sacerdote real ao longo da história da Bíblia. Veremos como as histórias de Abraão, Moisés e Davi apontam para Jesus, o sacerdote real definitivo. Jesus, aquele que restaurará as bênçãos do Éden. Para que os humanos se tornem os sacerdotes reais que fomos feitos para ser, reinando juntos em nome de Deus. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.